Olá, tudo bem? Vamos entrevistar agora a Sandra Borba. Bom dia, Sandra, tudo bem? Olá, tudo bem, Jackson? Tudo bem. Evangelização infanto-juvenil. Estamos no século XXI e ainda não tem total adesão. Que ações poderiam, nesse sentido, conquistar pais e dirigentes para adesão do plano nessa área? Olha, estimados amigos, do canal FEP, é uma alegria estar aqui com vocês e poder conversar sobre esse tema tão importante. Na verdade, a questão da evangelização infanto-juvenil, que já tem em nosso país mais de um século, é uma questão sempre presente, sempre necessária. Lembro-me que na década de 70, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul lança nacionalmente uma preocupação àquela época em relação a algumas dificuldades do trabalho da evangelização e, dentre essas dificuldades, a dificuldade com os pais e com os dirigentes. Mesmo após inúmeras iniciativas, como foi a grande reunião do Conselho Federativo Nacional na década de 70, em torno das questões da evangelização, provocada, como já dissemos, essa reunião pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nós vamos chegar ao lançamento, em 1977, da campanha nacional de evangelização espírita infanto-juvenil. Ou seja, nós já temos mais de 40 anos de campanha de evangelização e, dentre os focos, nós temos o evangelizador, óbvio, mas os pais e os dirigentes. O que é que acontece? Há um conjunto de fatores. Na verdade, nós temos um movimento espírita infanto-juvenil exuberante, grande. Estudos do nosso querido companheiro Álvaro Crispino em relação à população, movimento populacional, aumento populacional e estatísticas de população de movimento espírita de evangelização, esses estudos apontam que nós estamos crescendo cada vez mais. No entanto, há redutos, sem dúvida alguma, que são resistentes, vamos dizer assim. São mentalidades ainda, com todo respeito, arcaicas. São pessoas, companheiros e pais e dirigentes que não têm o alcance acerca da tarefa. Sim. Muito mais preocupados, às vezes, com as questões mais imediatas da desobsessão, da prática, da ação social, enfim, da divulgação doutrinária, da palestra e o esquecimento, ou pelo menos um certo desleixo em relação àquilo que o próprio plano espiritual tem dito como a tarefa primordial da educação espírita, que é exatamente a evangelização das novas gerações. Não vamos esperar que as crianças se tornem adolescentes, jovens, que mais adiante tenham seus comprometimentos e só depois, então, pelos processos de dor, de obsessão, cheguem à casa espírita. Então, afirma a espiritualidade, e aí a gente destaca, em especial aqui do nosso estado do Paraná, a figura de Lins de Vasconcelos, nordestino, mas aqui do nosso Paraná, em que sempre vai defender o quê? O programa educacional da doutrina espírita. E o programa educacional da doutrina espírita tem um papel mais, vamos dizer assim, mais forte ainda junto às novas gerações. Então, o que é que tem sido feito, vamos dizer assim, Continuamos, muitos materiais, campanhas, palestras públicas, ciclos de comemorações, encontro de pais, e uma coisa muito importante, que é cada vez mais fazer essa interface com a família para fortalecer o trabalho junto à criança e junto ao jovem. Então estamos aí, São programas de formação, são programas de divulgação e a responsabilidade também, Jackson, está muito pontual, ou seja, na casa espírita, o companheiro, a companheira tem que valorizar. Porque muitas vezes se faz assim, faltou o orador, chama o evangelizador para fazer a palestra. Como? Eu, como sempre, também atuei na área da exposição doutrinária, sempre chegavam para mim dizendo, olha, o orador faltou. Eu não vou fazer a palestra, manda alguém fazer. Porque se eu for fazer a palestra, eu vou improvisar. E alguém que vai assumir a minha tarefa de evangelização vai improvisar. Matematicamente são 2 improvisações. Então improvisa uma só. Então é preciso valorizar o trabalho. Valorizar, divulgar sempre, ciclos, encontros. E o trabalho tem sido feito porque esse é um processo de amadurecimento da própria visão espírita, A visão do espiritismo enquanto doutrina eminentemente educativa, como nos diz o Lins de Vasconcelos pelo Divaldo. Exatamente. Sandra, se fala muito ainda na evasão do jovem quando está das reuniões da juventude, Deveria estar plenamente integrado na casa espírita
o jovem deveria estar totalmente integrado, né? O que você poderia falar a respeito? O que você nos fala a respeito disso? Olha, estatisticamente não existe essa evasão. Ela é pontual. Volto aos estudos do Auro Crispino, né? Porque, inclusive, há uma, vamos dizer assim, eu diria uma fake. Entre nós, no movimento espírita, houve essa cristalização da ideia de que você não tem jovem, que o jovem abandona. Olha, nós fizemos e continuaremos a fazer as chamadas combragens, as confraternizações brasileiras, regionais, fizemos uma já nacional, e nós temos a participação imensa. Agora, é claro que a criança, por exemplo, são os pais que levam. Quando o adolescente vai engrossando o pescoço, né? E aí vem umas demandas também, como, por exemplo, a demanda do curso superior, da formação profissional. Então, muitas vezes você tem uma queda, né, de frequência do jovem, em especial nesses períodos. Agora, estatisticamente, grosso modo, não existe, tá? Ou seja, o aumento populacional, sob o ponto de vista de faixas etárias, no Brasil, é mais reduzido. E o da evangelização, ou seja, da presença da criança e do jovem, é maior. Então, esses estudos revelam que não há realmente isso, embora isso esteja muito presente. Agora, a problemática da integração do jovem, aí é uma realidade. Certo. Por quê? Né? Nós, que viemos de movimento espírita de juventude, né? Graças a Deus, conheci a doutrina espírita na infância, e estávamos ontem aqui conversando com o André, ele também é de juventude espírita, né? O Raul é de juventude espírita, certo? Divaldo começa seu trabalho como jovem espírita. Então, hoje nós temos aqui o fruto, sob o ponto de vista de trabalhadores, de companheiros, o Alberto é de juventude espírita. Então, nós já temos hoje a chamada safra, né, dos que já estão, inclusive, bem adultos, e alguns já chegando aos 60, né, os sessentões, e tudo vem de juventude. Agora, essa integração, ela é uma dificuldade, com certeza. Voltamos à questão da mentalidade. É a mentalidade. Porque é também na cultura nossa, na nossa cultura, a ideia, ou uma ideia que é meio extremista de um lado e de outro. Primeiro, a ideia extremista é que o jovem pode tudo. Então, às vezes, nós encontramos, né, pessoas que defendem no próprio movimento, né, não, vamos fazer juventude espírita só de jovens. Ou seja, tem mais do que 23 anos, 24 anos, bota para fora. Ninguém quer saber do adulto, quando a gente sabe que não é assim. Tá? Então, volto ao Emmanuel, vou ao Emmanuel, que diz o jovem pode falar muito, se tiver o quê? O suporte, o amadurecimento de alguém, a experiência, o norteamento, a preocupação. E se isso existe de um lado, do outro lado existe pior, que é exatamente o jovem não pode fazer nada. O jovem não pode, o jovem é imaturo, o jovem é isso, o jovem é aquilo, o jovem é promessa. Ai, cansei de ouvir essa história de que jovem é promessa. Jovem não é promessa, jovem é presente. Sim. Já imaginou Chico Xavier, antes da publicação do Parnaso Além Túmulo? Deixa ele prometer, quando ele tiver 30 anos, não é assim, né? Então, toda essa safra que eu acabei de falar, alguns companheiros nossos que estão aí participando e são lideranças do próprio movimento espírita, né? Então, nós não podemos imaginar que juventude é futuro só, é promessa só, é presente. E isso significa ter o quê? Espaços de integração. Espaços de integração. Exatamente. E aí a gente vai formando desde cedo o trabalhador, né? Vai agregando o jovem nos eventos, né? Vai tendo espaço para que o jovem ele conheça as diversas áreas de atividades da Casa Espírita. Hoje nós temos, por exemplo, lá no nosso Nordeste, em alguns estados, a área de comunicação está na mão dos jovens, com a colaboração, né, de pessoas. Por quê? Pela facilidade do jovem, né, no que diz respeito aos instrumentos, aos equipamentos, sim, às tecnologias. Você está, né, vivendo isso. Exato. Né? Mas nós podemos ter o jovem também na oratória, podemos ter o jovem também aplicando passe, a depender, obviamente, todo o processo de formação. Podemos ter o jovem engajado nas atividades outras básicas da Casa Espírita, agora sem que nós tenhamos uma postura, com todo respeito, piegas. Qual é a atitude piegas? É ter que ter o jovem a todo custo dentro da Casa Espírita, dentro... Não, por que ter a todo custo? Inclusive, muitas coisas e muitas práticas estranhas ocorrem no movimento espírita, como se fosse para atrair o jovem. Então, vamos atrair o jovem, daqui a pouco a gente está fazendo baile funk para atrair o jovem, é isso? Sim, sim. Não é isso. Então, o que é que a doutrina tem de melhor? É ela. Então, o jovem precisa se apropriar da doutrina.
Claro, dentro de um contexto, é preciso que ele tenha o chamado pertencimento. Nós usamos muito hoje a expressão protagonismo juvenil e infantil, né? Também nas atividades de evangelização. Então é preciso que o jovem ele comece a ser autor também desse seu próprio processo de inserção no movimento espírita, o que vai requisitar o quê? Uma cabecinha melhor do dirigente, né? Exatamente. Mas também sem aquela ilusão de que o jovem pode tudo, ou a outra ilusão, que o jovem não pode nada. Então é sempre o desafio, meus queridos amigos, ouvintes, do equilíbrio, né? Mas essa preocupação, ela é fundamental. Jovem não é promessa, jovem é presente. Então ele precisa ser integrado de conformidade com as suas possibilidades, recebendo, como todo adulto também recebe, processos de formação, né? A fim de que o movimento espírita use, entre aspas, né? Ou seja, possa, de fato, aproveitar essa energia positiva, né? E principalmente esse entusiasmo que a juventude ela apresenta e tem. Certo. Você muito bem falou dos encontros de jovens. Você com certeza deve ter frequentado muitos, né? Hoje não tem uma preocupação muito em promover dinâmica, atividades artísticas e deixando então essa reflexão um pouco de lado? Temos que ter sempre o equilíbrio, né? Então, se você fizer um encontro de jovens para estudo, você tem um esvaziamento muito grande, né? Então, o que se preocupa, o que deve nos preocupar é o equilíbrio dessas atividades, né? Então, entendo a sua questão e entendo que há situações em que vamos reunir os jovens, para quê? Para brincar. A casa espírita não é um campo de recreação. Exatamente. Né? A grande contribuição da doutrina espírita, a força da doutrina espírita está na filosofia dela, conforme Allan Kardec nos assevera. Então, não posso reunir os jovens apenas para o quê? Vamos nos divertir, vamos ter um ambiente saudável. Claro que isso é bom. A gente tem que ter a parte lúdica também. Sim. Mas não podemos esquecer do nosso objetivo, que é proporcionar crianças e principalmente adolescentes e jovens, né, uma ferramenta de compreensão da vida, uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta de inserção social responsável. E só o estudo pode trazer. Mas, por outro lado, é preciso entender que mesmo esses estudos, eles também têm que ter, vamos dizer assim, um certo nível de agradabilidade, porque isso também é cultural entre nós. Exatamente. Então é preciso que os encontros de evangelização, sob o ponto de vista dos estudos, também tenham o quê? Articulação com a realidade, o que a gente chama de contextualização, porque de repente o jovem não pode estudar o espiritismo como se fosse alguma coisa do século XIX, uma coisa distante. Que então, não é mais a realidade hoje. Nós situamos uma via de mão dupla, que é a problematização e a contextualização. Então, sem essa preocupação também, e que os estudos tenham as problematizações, ou seja, levar o jovem a refletir, né? A refletir sobre a vida, os fatos, as dificuldades, os problemas, os desafios, e também a contextualização, em que esse estudo doutrinário me ajuda enquanto pessoa, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto planeta, né? Então, é preciso que a gente, vamos dizer assim, vista mais a ideia. Então, nem reunir para brincar só, embora o lúdico é também educativo. Sim. O lúdico bem conduzido é também educativo. Exatamente. Agora, com certeza, o foco, o grande foco, deve ser sempre o quê? Essa preocupação com o aspecto doutrinário, porque é o que a doutrina tem de melhor. Diversão ele encontra em qualquer lugar. Exatamente. É verdade? Você muito bem falou da sociedade. Nós sabemos que na doutrina ela prega fazer o bem sem olhar a quem. Antigamente, vamos dizer assim, os jovens eram muito requisitados em hospitais, albergues, fazer visitas. Hoje essa prática está sendo esquecida? O que você acha? Pois é, eu sou jovem dessa época, viu? Visitei muito hospital, presídio não, mas visitei muito hospital, favela, né? Uma mocidade espírita, vamos dizer assim. Eu tive a felicidade de ter muito estudo, mas também muita prática sob o ponto de vista de inserção em determinadas atividades. Isso foi muito positivo. Existem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, a questão de segurança. Hoje, eu ia para a juventude espírita, pegava o ônibus e ia. Hoje, tem lugar que você não faz isso. Não faz isso. Então, hoje você tem uma questão, por exemplo, de segurança. É um fator que termina influenciando. O outro fator,
Nós estudávamos regularmente nas escolas, né, também regulares, mas não era esse volume. Hoje, um adolescente ele tem um volume, vamos dizer assim, né, de atividades educacionais formais muito grande. Exatamente. Eu tenho uma neta que está no 5º ano, o pessoal quer botar aula no sábado. E eu achei interessante que no grupo de WhatsApp dos responsáveis, todo mundo aplaudindo. Eu fui a única que disse, não acho, não gosto. Porque a criança já passa 5 horas, né, dentro da escola, de segunda a sexta-feira. No sábado de manhã, vai colocar a criança de novo? Eu pessoalmente não, é muito tempo. Né? A própria criança está cansada, chega cansada porque ainda tem esporte. A minha só tem esporte, outras têm o quê? Tem aula de inglês, tem não sei o quê, eu tenho outro esporte também. Então, hoje é um pouquinho diferente a vida do que era um certo tempo atrás. Exigências, por exemplo. Então, hoje você pegar um menor para fazer visita em hospital, já tem uma legislação em cima disso. Né? Então, isso não implica que a gente abandone, que devam ser abandonadas essas práticas, principalmente porque isso promove o contato com a realidade. Né? Então, eu acredito que nós não podemos esquecer. Agora, podemos e devemos analisar, visualizar, né, essas situações, porque hoje, por exemplo, para você sair com um grupo pequeno de evangelizandos, você tem que ter pelo menos o quê? Transporte, não é isso? A autorização formal dos pais. Exatamente. Né? Então, o mundo mudou um pouco. Sim. Um pouco não, mudou muito em algumas situações. Né? Mas, com certeza, essas práticas, elas podem, devem ser mantidas, observadas as situações novas e as exigências novas. Exatamente. Como condição até de quê? De relação teoria, né? Conteúdo e prática. Exatamente. Sandra, falando do coordenador de juventude, com as mídias sociais hoje, todos nós estamos expostos. Então, como que o coordenador deve ser consciente que ele tem jovens sob a sua tutela? Acredito que a compreensão de todo evangelizador é que ele é uma liderança moral. Quer ele queira, quer ele não queira. Se ele não está consciente disso, ele está complicado. Né? Exatamente. Então, nós temos que nos entender, enquanto evangelizadores, coordenadores, dirigentes, expositores, nós nos apresentamos com a nossa atividade enquanto liderança moral. E isso tem uma série de implicações. Sim. Então, seria, por exemplo, incoerente, e a gente já sabe que isso acontece, né? O coordenador, bacaninha, bonitinho, dentro da sua casa espírita, mas quando você olha para o Instagram dele, você cai para trás. Né? Exatamente. Você olha para o Facebook, você desmaia. Então, é preciso que o entendimento de que a tarefa de ser um coordenador, um evangelizador, um dirigente, um expositor, isso lhe remete a uma busca constante de coerência, ou seja, de conduta moral. Não tem como. Exatamente. Né? Porque muitas vezes a pessoa assume essa ou aquela tarefa, todo respeito, não estamos aqui fazendo nenhuma crítica pessoal, mas às vezes a tarefa, ela, vamos dizer assim, se apresenta como encantadora, né? Então tem muita gente, status, né? Eu lembro de um jovem que eu conheci há pouco tempo, e a gente conversando, né? Ele disse, meu sonho é ser expositor espírita. Eu disse, você se prepare para ser, que maravilha, né? Agora, quando você quiser, a gente senta para conversar contigo, né? Expositor espírita não é quem está na vitrine para receber as louvaminhas, né? Existe todo um processo que acompanha essa atividade, né? De exigência, de reforma íntima, de conduta, de coerência. Sim. Né? Então, acredito que a grande problemática, hoje em especial envolvendo a mídia, é a preocupação do próprio coordenador de juventude de se manter enquanto alguém de referência, porque Jesus é o modelo e guia. Kardec, o nosso mestre. Agora, o evangelizador ali, ele é a liderança moral. Né? Ele é aquela pessoa a quem o evangelizando vai recorrer. Eu fui evangelizadora há anos a fio. Até hoje, eu tenho como meus amigos, meus ex-evangelizandos. Né? E até hoje eu vejo que os evangelizandos, eles procuram os seus evangelizadores para conversar, para tirar dúvidas, para desabafar, para colocar as situações difíceis que enfrentam. Então, não podemos esquecer isso. E outra coisa, não esquecer de usar positivamente a mídia. Hoje tem um grupo entre nós que é contra a mídia. Porque é isso. Não, a mídia é ótima.
ela será boa se nós a usarmos de maneira boa, Correta, de maneira exatamente. correta, de maneira positiva. Exatamente. Né? Então, por exemplo, tem instituições que dão férias. Né? O que é que você faz com 1 mês e meio, 2 meses de férias? Não sei, aqui no Paraná não deve ter não, lá no Nordeste tem. Né? De vez em quando a gente tem férias. Então, o evangelizador usa a mídia. Usa a mídia, tá aí, como é que tá? Vai. Sim. Né? Não, porque o momento da evangelização, muitas vezes, é 1h30, 2 horas no máximo, né? A depender da forma como a evangelização se organiza. E ele está recebendo o quê? Lá fora, toda uma enxurrada de influências. Exatamente. Né? Não é só, como você bem pontuou, não é só na casa, não né? é só na casa. É inteiro, como você bem falou, tem jovens que procuram o seu tutor. Evangelizador, exatamente. Todo dia, eu lembro né? que eu convivo muito com evangelizadoras de juventude, quando começa assim, o período de férias, ela entra em pânico. Ai, meu Deus do céu, os meninos, né? Os meninos, chamam os meninos, mas são os adolescentes. Sim. Então, marca encontro, certo? Marca encontro, procura fazer alguma atividade extra, mas vai acompanhando. E acompanha os Instagrams Exatamente. e vê, e acompanha as Sim. postagens, e conversa. Então, há toda uma possibilidade de influência positiva Sim. a partir do uso desse mesmo recurso. Com certeza. Continuando um pouquinho nesse assunto, hoje está se proliferando muito nas mídias, casas espíritas, a arte espírita, a dança espírita. A partir disso, está perdendo o rumo, ou o que você diz dessa questão de outras culturas, vamos dizer assim, estão sendo empregadas? Eu pessoalmente não entendo que a arte ela seja o caminho de um desvirtuamento. Tem desvirtuamento na aplicação do passe, né? No diálogo, na reunião mediúnica, na exposição doutrinária. Então, não é a questão da arte. Né? Agora, a arte é um veículo extraordinário. Né? É um veículo. O grande problema nosso, Jackson, é a medida. A medida. Né? Então, nós conhecemos um trabalho muito interessante de dança espírita, mas que é completamente diferente. Não é coreografia, não é colocar os meninos para fazer coreografia. A coordenadora, ela trabalha, um trabalho muito bonito, e é um trabalho em cima, por exemplo, do Evangelho, das mensagens de Emmanuel. Não é a coreografia feita, as crianças e adolescentes fazem a coreografia, há todo um estudo doutrinário para aquilo. Né? Então, na verdade, o famoso oba-oba é problema de quem faz, não é o problema da arte, e nem a arte de espírito, de inspiração espírita, como quer que queiram. Né? Mas sempre será o quê? Sempre será aquilo que nós fizemos do instrumento. Eu acredito que seja isso. Então, a música, nós aqui começamos a nossa conferência com o trabalho belíssimo, né, do coral, do Centro Espírito Seik, exatamente. Né? Então, em todos os eventos nós vamos ter o teatro, vamos ter a expressão, artes plásticas, né, a dança, enfim. Mas o grande problema é como isso é feito. Né? Porque, no caso da arte, aí eu vou pedir perdão aos artistas, né, tem que ter muito cuidado com o ego. Exatamente. Né? Mas o orador também tem que ter cuidado com o ego, né? Sim. O médium tem que ter cuidado com o ego. Exatamente. Todos temos que ter, pelo amor de Deus, Sim. não estou focando só no artista. Sim. Estou dizendo que também o artista, ele vai ter que ter o quê? Ele é um instrumento ali para divulgação, para sensibilização, ou ele está ali, como acontece ultimamente, de uma forma mais acentuada, usando a infraestrutura do movimento espírita para se dar bem? Sim. Ou para se colocar. Exatamente. Tem que ter essa separação, né? Tem que ter bom senso, mas não é só nessa área. O que eu gostaria de enfatizar, não é só nessa área. Sim. Né? Tem outras áreas que também estão acontecendo certas complicações, certos equívocos comportamentais. Né? Então, acreditamos que deverá sempre ter o quê? O debate, a conversa, né? A orientação. Daí a necessidade da orientação, não é verdade? Acima de tudo, né? Orientação. Acima de tudo, a orientação. E a perguntinha-chave. A utilização disso é para quê mesmo? Né? Para quê? Para projetar? É para dizer que tem? Exatamente. Né? O processo catárquico, enfim, é só para atrair. O que é isso? Qual é o objetivo, né? Da arte a serviço da divulgação doutrinária? Então, sempre o bom senso e sempre o que é a fundamentação doutrinária, que sem ela a gente não vai a canto nenhum. Só a curiosidade,
há muitos anos que a gente acompanha, né, esses encontros e tudo. Eu sempre achei divertido, com todo respeito, vocês vão achar que eu sou estranha, mas eu vou dizer, eu sempre fiquei assim, achando curioso que toda a vida que se fazia dramatização ou qualquer coisa, o umbral era uma coisa fenomenal. Então, as coisas eram fenomenais. Quando chegava na hora da coisa mais celestial, parecia que não tinha lá muito recurso, né? Então, a gente, o que é isso? Né? Por exemplo, faz a peça, e a peça, há coisas que, em determinados encontros, né, é preciso saber se dá para a criança assistir. Sim. Tem criança que fica horrorizada com aquilo ali. Aí as cenas umbralinas, menina, olha, negócios assim, dantesco mesmo. Então, tem que ter bom senso em tudo na vida, né? É como o expositor, e André Luiz diz, o expositor ele é responsável pelas imagens que cria no seu público. Né? Você vai lá detalhar. Então, tem tudo, o fundamento doutrinário, a clareza do objetivo. Qual é o objetivo? E o bom senso, né, nas formas práticas, em constante avaliação, Exatamente. inclusive para a gente evitar desvios, equívocos e assim por diante. É como você falou, acima de tudo, o bom senso. O bom senso. Bom senso e levar realmente, divulgar a doutrina espírita como ela merece. Exatamente, não se divulgar. Exatamente. É verdade. Então, agradecemos mais uma vez a Sandra por estar conosco nesse bate-papo, a qual então pedimos que deixe uma mensagem final para o nosso público. Em função da sua fala, agora final, me veio a lembrança de uma grande figura da Igreja Católica, né? A Santa Brígida, da Suécia. E a Santa Brígida da Suécia eu conheci num livro espírita, chamado A Mediunidade dos Santos, da autoria de Clóvis Tavares, que não queria publicar o livro, porque ele dizia, os espíritas não vão gostar, que a mediunidade, né, dessas pessoas que foram consideradas santas pela Igreja Católica, dentro da sua configuração, ele disse, e os católicos também não vão gostar, né? Então ele ficou meio assim, e Chico Xavier disse para ele, o Clóvis publica, a Mediunidade dos Santos, é o Canto dos Cisnes, é o seu Canto dos Cisnes, é um livro maravilhoso. Ele faz muitos estudos, né, das questões mediúnicas nessas personagens. E a Santa Brígida me chamou a atenção, não pela mediunidade, mas por duas colocações dela muito importantes. Primeiro, o confessor dela, porque era muito comum naquela época, né? Brígida, nós precisamos divulgar as suas virtudes, né? Porque ela batia papo com Jesus, sabe? Então, de vez em quando, ela batia papo com Jesus. E aí, então, ela diz para ele algo que eu entendo que, para mim, na condição de evangelizadora, de expositora, eu aplico para mim, tá? E eu creio que seria interessante todos nós analisarmos isso. Então, ela disse assim para ele, não, meu confessor, eu ainda estou no mar alto. Isso é muito bonito. Nenhum de nós está, né, imune, vamos dizer assim, às quedas, às complicações, né, aos equívocos. Então, é uma permanente avaliação. O que é que eu estou fazendo? Né? Como é que eu estou reagindo emocionalmente? Como é que eu estou levando adiante a minha tarefa? Sim. E o segundo foi quando, aí vai para os expositores, vai para os evangelizadores, para todo aquele que trabalha de uma forma a influenciar pessoas pelo seu trabalho de oratória, de coordenação. Ele disse, mas Brígida, você é alguém muito importante, o seu trabalho, as suas virtudes. Ela olhou para ele e disse, meu confessor, quando um menino leva uma carta para alguém, e esse alguém que recebe a carta fica muito feliz por causa do conteúdo da carta, quem é que merece o aplauso? É o menino? Ele disse, não, claro que é quem escreveu a carta. E ela disse, pois é, eu sou só o menino. Muito bem. Então, qualquer trabalhador da tarefa espírita, na divulgação, ou seja, evangelização, ESD, coordenação de grupo mediúnico, atividade de assistência, diálogo fraterno, tudo, nós só somos os meninos. Sim. Tá? Então, o conteúdo é a doutrina, certo? E quem escreveu, ou seja, Jesus e Kardec, nossos filtros permanentes a nos auxiliarem na condução da tarefa. E nós somos, muitas vezes, o entrave da tarefa. Então, muito cuidado. É Sim. o que nós procuramos aplicar para nós, pessoalmente, e ficamos muito emocionados na leitura, né, dessas afirmativas da Santa Brígida. Certo. Muito obrigado, Sandra, mais muito uma obrigado, vez. Analfep, muito obrigado a você também. Muito obrigado a vocês que nos ouviram, nos viram. Inscreva-se, deixe o seu like. Muito obrigado.